Há mais de 65 anos, essa tragédia ocorrida no norte do Urais continua até hoje a despertar a nossa imaginação. Comparada a grandes desastres como o naufrágio do Titanic, que tirou a vida de 1.496 pessoas, ou o voo MH17 da Malaysia Airlines, abatido pelas forças russas e que deixou 298 mortes, a morte de apenas 9 pessoas pode à primeira vista não parecer um desastre de grandes proporções. E ainda assim, por algum motivo, só esse caso inexplicável continuou sendo transmitido por 3 gerações como a tragédia do Passo Dyatlov. Olá pessoal! Talvez uma das maiores razões para o interesse por esse caso nunca acabar esteja justamente no seu caráter sinistro e nas circunstâncias cheias de mistério. E o mais estranho é que quanto mais se sabe, menos a verdade parece se revelar. Mesmo assim, vamos cavar um pouco mais fundo. Pessoal, bem-vindos. Esse é o nosso canal Pipa e eu sou Deluca. E se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal. Hora de começar o nosso conteúdo de hoje. A rota e seus participantes. Quanto mais mergulhamos nos detalhes desse acontecimento, mais dúvidas surgem. E fica cada vez mais difícil entender o que de fato é verdade. Ainda assim, isso deveria ser originalmente apenas uma expedição comum de esqui de montanha, classificado como de terceira categoria de dificuldade. Sobre essa classificação, um especialista chegou a afirmar que atravessar de esqui as montanhas baixas e suaves do norte do Urais não pode ser algo tão difícil assim, dizendo que até o grau dessa rota estava superestimado. No entanto, ele ignorava o fato de que o norte do Urais é uma das regiões mais isoladas e de mais difícil acesso de todo o planeta. No clima extremo dessa região, mesmo no verão as geleiras não chegam a derreter completamente, e no inverno as temperaturas podem cair abaixo de menos 50 graus. A expedição deles foi planejada para coincidir com a realização do 21º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e acabou acontecendo justamente no período de frio mais intenso, entre janeiro e fevereiro de 1959. Na prática, pode-se dizer que eles praticamente não tinham outra opção de época. Para começar, não dava para esquiar no verão, e entre a primavera e o verão, a taiga e as áreas de permafrost tornam a locomoção quase impossível. A rota deles incluía pelo menos 300 quilômetros de percurso de esqui, além da escalada ao Monte Otterten, com 1.234 metros, e ao Monte Oikachachur, com 1.322 metros de altitude. Para todo esse trajeto foram previstos de 16 a 18 dias, mas muitos especialistas consideram esse cronograma excessivamente otimista. Um ponto curioso é que o Monte Oikachachur é considerado um local sagrado para o povo indígena Mansi. E apenas xamãs têm permissões para entrar nesse lugar. Ao analisar as diversas teorias sobre a causa da morte do grupo de Dyatlov, vale a pena lembrar esse detalhe. Mesmo assim, os jovens reunidos eram jovens e destemidos. Dos 10 participantes, 9 tinham entre 21 e 25 anos de idade. Claro que naquela época a idade de igualdade de gênero praticamente não existia, e entre os 10 integrantes havia apenas 2 mulheres. Lyudmila Dubinina e Zinaida Komogorova. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, de 23 anos, estudante do 5º ano do curso de Engenharia de Rádio do Instituto Politécnico dos Urais. A maior parte desse jovem time era formada por estudantes do 4º e 5º ano do mesmo instituto. No entanto, havia uma única exceção, Semyon Zolotaryov. Na época da expedição, ele tinha nada menos que 38 anos. O fato de esse integrante mais velho estar em meio a esse grupo tão jovem acabou dando origem a algumas especulações sobre a causa das mortes. Além disso, Zolotaryov se juntou ao grupo de Dyatlov às pressas, apenas poucos dias antes da partida. A cronologia dos acontecimentos. Em 23 de janeiro de 1959, os 10 membros que participariam da expedição embarcaram em um trem de Sverdlovsk, atual Ekaterimburgo, com destino a Serov. Na noite do dia seguinte, 24, o grupo seguiu de trem de Serov até a estação de Ivdel. De lá, trocaram para um ônibus e seguiram em direção ao vilarejo de Vizhai. E finalmente, no dia 26 de janeiro, o grupo de Dyatlov chegou ao ponto de extração de madeira número 41 em um caminhão sem teto
e no dia seguinte, 27, alcançou de esqui o vilarejo abandonado chamado Segundo Assentamento do Norte. Vale destacar 2 pontos aqui. Primeiro, viajar em um caminhão sem teto em plena estrada de inverno está longe de ser uma experiência agradável. E segundo, as atividades de extração de madeira nessa região eram realizadas por prisioneiros de campos de trabalho forçado, em meio a um clima extremamente severo. E foi justamente por causa dessa viagem exaustiva que o grupo perdeu um dos seus integrantes. Yuri Udin, que vinha no compartimento de carga do caminhão, teve uma piora na sua ciática e, devido às fortes dores nas costas e nas pernas, foi obrigado a abandonar a expedição. Além disso, o fato de existirem campos de prisioneiros nessa região deu origem a teorias de que fugitivos poderiam ter se envolvido na morte do grupo de Dyatlov. De qualquer forma, no dia 28 de janeiro, já reduzido a 9 pessoas, o grupo deixou o segundo assentamento do norte, chegou de esqui ao rio Lozva e montou acampamento às margens do rio para passar a noite. Em 29 de janeiro, eles seguiram por uma trilha usada pelo povo Mansi até alcançar um afluente do Lozva, o rio Áuspia. No dia 30 de janeiro, continuaram avançando ao longo de uma trilha de trenós de renas do Mansi que se estendia ao longo do rio Áuspia. E foi justamente no dia 31 de janeiro que se tornaria um dia decisivo para o grupo. Nesse dia, com o Serotonet, eles tentaram subir a encosta do Monte Kolatsiakul, com 1.079 metros de altitude a partir do Vale do Áuspia. No entanto, enfrentando condições severas, sem floresta e sem qualquer proteção contra o vento, acabaram recuando para o Vale do Áuspia, onde montaram acampamento novamente. E no dia 1º de fevereiro começaram a montar um depósito de suprimentos para guardar alimentos e equipamentos que planejavam usar no retorno. Ao que tudo indica, essa tarefa consumiu bastante tempo. Um especialista chegou a apontar com razão que naquele dia eles não deveriam ter continuado a expedição. Mas os jovens não pensaram assim. Na tarde do dia 1º de fevereiro de 1959, eles voltaram a subir a encosta do Monte Kolatsiak. Curiosamente, o nome desse monte, onde a tragédia ocorreu, significa Montanha dos Mortos na língua Mansi. Esse nome tem origem em uma antiga lenda sobre 9 caçadores que perderam a vida naquele local. Se eles conheciam essa lenda, e se isso teria mudado suas decisões, é algo que jamais saberemos. Naquela noite, eles ficaram presos em uma encosta íngreme de 30 graus, coberta por neve profunda. Sem possibilidade de avançar mais, decidiram montar a barraca ali mesmo. Segundo especialistas, apesar de estarem completamente exaustos, a barraca foi montada seguindo os procedimentos corretos. O terreno foi nivelado, 8 pares de esquis foram colocados por baixo e a barraca foi firmemente fixada com bastões de esqui. Mas então o que aconteceu depois disso? No dia 12 de fevereiro, o grupo deveria chegar ao vilarejo de Vizhai e Dyatlov enviaria de lá um telegrama confirmando a chegada. No entanto, como Yuri Udin, que havia deixado a expedição, já havia avisado que poderia haver atrasos, ninguém demonstrou grande preocupação naquele momento. A situação começou a mudar na noite entre os dias 16 e 17 de fevereiro, quando finalmente conseguiram contato telefônico com o vilarejo de Vizhai. A busca e a descoberta. As buscas só começaram finalmente em 20 de fevereiro, ou seja, como se descobriria depois, já haviam se passado 19 dias desde a morte da equipe. E no dia 26 de fevereiro, com a ajuda de caçadores Mansi que participaram das buscas, a barraca vazia foi encontrada. A barraca estava praticamente enterrada na neve até o topo. De forma estranha, não havia ninguém dentro dela, e mesmo assim os pertences estavam relativamente bem organizados, com botas de inverno e roupas de frio cuidadosamente deixadas no lugar. Na parte da cabeça da barraca havia marcas de 2 cortes. Pela forma desses cortes, ficou claro que haviam sido feitos de dentro para fora com uma faca, que eram grandes o suficiente para permitir que uma pessoa saísse rastejando por ali. A partir da barraca haviam pegadas que desciam pela encosta. Essas pegadas indicavam que eles caminhavam com passos normais, mantendo pouca distância entre si, e que quase todos estavam descalços, apenas de meias, ou com um sapato em apenas um dos pés. E tudo isso em meio a um frio extremo de menos 30 graus. No entanto, cerca de 50 metros depois da barraca, as pegadas desapareciam sob a neve recente. No dia seguinte, a cerca de 1,5 km da barraca, sob um pinheiro siberiano, foram encontrados os 2 primeiros corpos, Krydorishenko e Doroshenko. No mesmo dia, mais 300 metros adiante, o corpo de Igor Dyatlov também foi localizado.
E em 4 de maio, os corpos dos membros restantes finalmente foram encontrados. 4 deles estavam em desfiladeiro na floresta com ferimentos extremamente graves. Por exemplo, Lyudmila Dubinina tinha costelas quebradas e havia perdido ambos os olhos e a língua, enquanto Nikolai Thibaut Brignoli apresentava o crânio esmagado. Os demais membros morreram de hipotermia, mas no caso de Dubinina, Zolotaryov e Thibaut Brignoli, a causa da morte foi atribuída a ferimentos fatais sofridos ainda em vida. E segundo especialistas, esses ferimentos foram resultado da aplicação de uma força extremamente intensa, comparável ao impacto de ser atingido por um carro em alta velocidade. A investigação. A investigação desse caso foi inicialmente conduzida por um promotor da cidade e apenas por um curto período de tempo. Em março, o caso foi transferido para o investigador da Promotoria Regional de Sverdlovsk. E a principal hipótese apresentada por esse investigador logo no início foi o de assassinato cometido pelo povo indígena Mansi. Se esse acontecimento tivesse ocorrido há cerca de 10 anos antes, em plena era do terror stalinista, o caso provavelmente teria sido encerrado ali mesmo, com os Mansi sendo forçados a confessar. No entanto, a época já era outra, marcada pelo período de degelo sob Khrushchev. Por isso, as autoridades tiveram que reconhecer que os Mansi não tinham qualquer relação com o caso, e que as montanhas que eles consideram sagradas ficam em um local completamente diferente do cenário da tragédia. Foi justamente nesse período que veio à tona o fato de que nas proximidades do local onde o grupo de Dyatlov morreu, existia um campo de testes militares chamado VP-41, onde eram realizados lançamentos de mísseis balísticos. De fato, tanto testemunhas Mansi quanto membros das equipes de busca relataram ter visto bolas de fogo no céu. No entanto, essas bolas de fogo foram observadas apenas depois que os corpos do grupo Dyatlov já haviam sido encontrados, e não há registros que confirmem sua presença nos dias 1 e 2 de fevereiro. Ainda assim, não se pode ignorar que vestígios de radiação foram detectados em 2 dos corpos e em suas roupas, o que costuma ser citado como argumento a favor da teoria do teste de foguetes. Mesmo com o chamado degelo, a proteção de segredos de Estado continua sendo prioridade absoluta. Provavelmente por isso, o superior do investigador, Ivanov, ordenou que o relatório sobre os testes de radiação fosse removido dos registros do caso. Como resultado, apenas 3 meses após o início das investigações, em maio, o caso foi encerrado sob a justificativa de que não havia indícios de crime. A conclusão oficial foi de que os excursionistas morreram devido a uma força natural irresistível. E hoje se sabe que essa força natural se referia, na verdade, a uma avalanche. As teorias sobre a morte do grupo Dyatlov. Ao todo foram propostas cerca de 75 a 100 teorias diferentes. De forma geral, elas poderiam ser divididas em 3 grandes categorias: teoria de desastre natural, teoria de crime e teoria de fatores misteriosos. Vamos começar pela teoria de desastre natural. A primeira hipótese levantada é a de que ocorreu uma avalanche. Essa ideia se baseia no fato de que a barraca foi rasgada por dentro, levando à suposição de que, assustados pelo estrondo de uma avalanche, os membros entraram em pânico e fugiram às pressas. Quanto aos ferimentos, embora a explicação pareça um pouco forçada, é possível interpretá-los como resultado de avalanche ter alcançado o grupo durante a fuga e causado as lesões. Ainda assim, essa teoria deixa muitas dúvidas. Em primeiro lugar, a inclinação da encosta era suave demais para provocar uma avalanche. Em segundo lugar, não foram encontrados vestígios de avalanche, e a barraca permaneceu no mesmo lugar, sem ter sido arrastada pela neve. Outro ponto estranho é que os objetos dentro da barraca estavam extremamente bem organizados. Isso não combina com uma situação de pânico e também entra em contradição com o fato de que, mesmo saindo praticamente nus no frio da noite, eles não correram, mas caminharam em ritmo normal. Outro fenômeno natural considerado foi o chamado vento catabático. Trata-se de uma corrente de ar frio que desce repentinamente do topo das montanhas. É possível que o som assustador desse vento tenha aterrorizado os jovens e que a neve acumulada tenha desabado sobre a barraca. No entanto, esse tipo de vento ocorre de forma extremamente rara. Ainda mais raro é o chamado infrassom, uma frequência sonora muito baixa que pode afetar o cérebro humano, provocando pânico e perda de orientação.
Esse fenômeno já foi observado em algumas regiões dos Urais, mas não há registros de sua ocorrência no norte dos Urais. Além disso, o infrassom não consegue explicar os graves ferimentos encontrados nos corpos. Em seguida, temos a teoria do crime. Os possíveis responsáveis seriam moradores locais do povo Mansi ou prisioneiros fugitivos. A participação dos Mansi foi descartada logo no início da investigação, após a coleta de depoimentos e a comparação com relatos de moradores russos. Na verdade, o povo Mansi é conhecido por seu caráter pacífico. Inclusive, eles colaboraram na descoberta da barraca e dos corpos. Além disso, não havia qualquer sinal de luta nos corpos encontrados. Já no caso de prisioneiros fugitivos, a situação é diferente. Isso porque havia campos de prisioneiros na região e não seria estranho que alguém tentasse escapar. No entanto, não existem registros de qualquer fuga ocorrida naquele período. Fugir em meio ao frio extremo do inverno já é por si só um ato que praticamente significa morte. E como já mencionado, não foi encontrado nenhum vestígio de violência nos corpos. Além disso, no local só havia pegadas dos próprios membros do grupo. Dentro das teorias de crime, a mais considerada é a chamada teoria do envolvimento militar. É possível que os excursionistas tenham entrado por engano em uma área de testes de mísseis ou que tenham presenciado algo relacionado a segredos de Estado. Os ferimentos observados nos corpos de Ludmila Dubinina e Semyon Zolotaryov podem ter sido causados por uma onda de choque ou por alta pressão. Lesões internas sem sinais externos são consideradas típicas de explosões de ogivas que não envolvem dispersão de estilhaços. Além disso, a detecção de altos níveis de radiação beta, possivelmente gerada por testes nucleares nos corpos e nas roupas de Ludmila Dubinina e Alexander Kolevatov, também levantou suspeitas. Indícios de tentativa de proteger segredos de Estado aparecem no encerramento precoce do caso, na remoção do relatório de testes de radiação e na não divulgação de materiais importantes, como filmes fotográficos, diários e registros de interrogatórios. Parte desses materiais foi divulgada posteriormente, mas durante a reabertura do caso pela Procuradoria-Geral da Federação Russa no ano de 2019, ninguém soube dizer com clareza quais documentos foram realmente tornados públicos e quais continuaram ocultos. E ainda assim, essa reavaliação basicamente confirmou a conclusão de 1959, de que a causa foi um fenômeno natural. Teoria de fatos misteriosos. Claro que esse tipo de explicação também existe em grande quantidade. Uma das mais detalhadas aparece no filme de suspense O Mistério da Passagem da Morte, dirigido por Renny Harlin e lançado em 2013. De acordo com a história do filme, o grupo Dyatlov teria entrado por acaso em uma área onde o exército soviético realizava experimentos secretos de teletransporte e viagem no tempo. Na trama, os jovens sobreviventes descobrem um portal que leva a outra dimensão ou a outra época. Como resultado, 2 deles retornam a 1959 e acabam sendo usados para atacar o próprio grupo Dyatlov. Bem, levando a imaginação por esse caminho, dá para incluir vampiros, alienígenas ou qualquer outra coisa. Aí já fica a gosto de cada um. Mas falando sério, pessoal, essa tragédia ocorrida no Paço Dyatlov continua até hoje sem uma explicação definitiva. Há elementos demais que poderiam ter causado as mortes e muitos fatos que entram em contradição entre si. Talvez apenas uma investigação independente, baseada em arquivos completos, possa finalmente lançar luz sobre esse caso. Hoje, já não há dúvidas de que a investigação da época foi conduzida por ordens superiores e que muitos fatos permanecem ocultos. E é possível que essas verdades tenham se perdido para sempre. Pelo menos até que esse sistema, que trata a vida humana com descaso, deixe de existir por completo. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!